Sabe aqueles países em que tem cultura de futebol, ou seja, as pessoas daquele país são apaixonadas pelo jogo, possuem torcidas fanáticas, times grandes, times que, inclusive, às vezes já até tiveram conquistas de torneios continentais, a seleção do país às vezes já até ganhou alguma coisa. Sabe esses países? Então, é justamente esse tipo de perfil de país, de nação, que eu vou trazer aqui pro vídeo. Eu vou trazer 9 países em que o futebol deveria ser muito melhor. E esse vídeo aqui é a terceira parte de uma série que estou fazendo, que são países em que o futebol deveria ser muito melhor. Então, para você assistir a parte 2 ou a parte 1, recomendo você assistir. Vou deixar aqui no card do vídeo para você assistir depois. E, inclusive, alguns países que talvez vocês comentem, faltou tal país, por exemplo, Estados Unidos, Turquia, esses países eu já falei em vídeos anteriores. Então, depois, quando você terminar de assistir esse vídeo, dá uma olhada na parte 1 e na parte 2. Vamos aqui começar, então, com a parte 3, começando com a Romênia. E eu trago a Romênia porque é um país que possui times tradicionais como o Steaua Bucareste, Dinamo Bucareste e o Cluj. Inclusive, o Steaua Bucareste já venceu uma Liga dos Campeões lá na década de 80, em 86. Eles venceram o Barcelona. E, além disso, a seleção romena era uma seleção tradicional. Na década de 80, na década de 90, a seleção era liderada pelo Hagi, que jogava no Real Madrid, chegou a jogar no Barcelona também. O seu povo, né, a sua torcida, a Romênia hoje tem 19 milhões de pessoas e a população é apaixonada por futebol, é o esporte nacional, então é um país que tem cultura de futebol. Porém, se você pegar aí recentemente, de 20 anos para cá, a seleção romena enfraqueceu muito, ficou muito fraca, né? A gente até teve a presença da Romênia na última Euro, mas não conseguiu mais se classificar para a Copa do Mundo, por exemplo. E se você pegar ali a seleção hoje, você não vê nenhum jogador praticamente jogando em grandes ligas ou jogadores com uma capacidade técnica melhor. Você tem até o Dragosin, que joga na Premier League lá no Tottenham. Você tem o Stanciu, que é hoje a grande estrela da seleção romena, que joga na Arábia Saudita. Então, os jogadores romenos hoje praticamente jogam ou na liga local ou em ligas periféricas. Então, pegando o histórico da década de 80, da década de 90, inclusive na Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, a Romênia chegou até as quartas de final. Então, é um país que eu vejo que poderia ter uma seleção mais competitiva, principalmente se você comparar a Romênia com outras seleções, como por exemplo a Croácia, ou você comparar com a Sérvia, que são países bem menores que a Romênia. Esses países, nos últimos anos, revelaram mais jogadores com uma alta capacidade técnica, né? E que jogaram grandes ligas e, além disso, tiveram mais resultado como seleção. Próximo país é a Grécia, e a seleção grega teve a sua grande conquista lá em 2004, que é considerada uma das maiores zebras da história, que foi o título da Grécia na Euro 2004 em cima de Portugal, na grande final. E a Grécia também possui grandes times, né, como o Olympiacos, Panathinaikos, o PAOK, o AEK, e principalmente ali Olympiacos e Panathinaikos, né? Suas torcidas são extremamente fanáticas, há muita rivalidade, o futebol é o esporte mais popular, a população da Grécia é apaixonada. Se você juntar também todo esse contexto, você vê que há uma cultura de futebol muito grande na Grécia. Porém, de 2004 para cá, desde o título da Euro, a seleção grega degringolou, né? Só piorou. E se você justamente comparar a Grécia, né? O mesmo exemplo que eu falei da Romênia, se você comparar a seleção grega e os jogadores gregos de maneira geral com jogadores de outros países do leste europeu, como a própria Croácia que eu citei, ou até uma Suíça, que é um país bem menor, né? Você vê ali que a Grécia deixa muito a desejar, né? Hoje, o que eu lembro, assim, de jogadores da Grécia, ou são zagueiros, ou lateral esquerdo, como o Tsimikas, que é do Liverpool, e você tem o Vlacho Dimos, que hoje tá na Premier League também, mas algum outro centroavante ali que também está se destacando. Então você não vê muito talento, você não vê muitos jogadores ali bons tecnicamente. Então eu vejo que a Grécia teria potencial de ter uma seleção um pouco mais competitiva. E assim, galera, os países que eu vou trazer aqui nesse vídeo, não tô dizendo que esses países deveriam ser países de primeira prateleira do futebol mundial, não é isso. Tô dizendo que se você pegar o nível atual desses países, dessas seleções, eu vejo que há um potencial, há um desnível
do que realmente eu penso que essa seleção deveria ter, como o caso aqui da Grécia, que eu acho que deveria ter uma seleção mais forte, assim como a Romênia. E o terceiro exemplo europeu que eu vou falar aqui no vídeo é a Polônia. A Polônia está aqui porque também possui uma torcida fanática. Se tem uma coisa em que os poloneses fazem muito bem feito é mosaico. Os mosaicos dos clubes poloneses são muito famosos. O auge do futebol polonês, da seleção polonesa, foi na década de 70 e na década de 80, onde tinha lá o Boniek, que chegou a jogar na Roma, na Juventus, o Lato, que também foi um dos grandes ídolos do futebol polonês da década de 70. E além disso, a Polônia possui 36 milhões de habitantes, que para a Europa é muita coisa. Então, se você pegar o tamanho do país, mais a cultura de futebol que existe na Polônia, né, e já por ter tido grandes talentos, como já citei, além do Lewandowski, né, que é o maior jogador da história da Polônia, você percebe que a Polônia poderia ser mais competitiva, poderia ter melhores jogadores, né, jogadores mais técnicos. Eu vejo que há potencial na Polônia para ter um futebol melhor. Os seus clubes, por exemplo, eles são bem discretos em competições europeias. Você não consegue enxergar times poloneses indo longe numa Europa League ou numa Conference. Então, eu vejo que de maneira geral também é outro país em que o futebol deveria ser muito melhor. Vamos agora para o continente africano e aproveite e já deixe o like, já se inscreva no canal se você gosta de curiosidades do mundo da bola. Esse é teu lugar, Futebol Revoluciona. Se inscreva no canal e deixa o joinha aí. Cada joinha ajuda muito aqui meu trabalho, fortalece muito o Futebol Revoluciona. Os países africanos que eu vou trazer aqui são exemplos bem parecidos. O primeiro exemplo é o Quênia. O Quênia tem 54 milhões de pessoas e o esporte mais popular lá do Quênia é o futebol. Não é maratona, por mais que eles sejam muito famosos. Como maratonistas, estão entre os melhores do mundo. Quênia é uma ex-colônia do Reino Unido, ou seja, tem uma ligação cultural, né, uma ligação histórica com a Inglaterra, e você vê que não tem muitos exemplos de jogadores quenianos que jogam em ligas de primeira divisão, que jogam em mercados relevantes. O único exemplo que eu me lembro é o Anyama, que joga lá na Major League Soccer. Mas se você pegar a Jamaica, que é uma ex-colônia dos ingleses, você vê ali vários jogadores talentosos na seleção jamaicana, que hoje atuam na Inglaterra. Você vê vários jogadores jamaicanos jogando na segunda divisão inglesa e você não vê o mesmo caso do Quênia. E se você pegar outros países na África, como Mali, Guiné, Gabão, Costa do Marfim, países em que muitas vezes tem uma ligação também cultural com a França, com a Bélgica, você vê que nesses países tem muito mais jogadores atuando na Europa, muito mais jogadores de um alto nível competitivo em relação ao Quênia, que deixa muito a desejar. Você praticamente não tem jogadores quenianos jogando em alto nível. Por isso que eu trago o Quênia aqui, porque é o esporte mais popular do país, é um país muito populoso, né, com mais de 50 milhões de pessoas, é um país que tem ligações históricas e culturais com o Reino Unido, com a Inglaterra, e por isso que eu vejo que o Quênia, né, o futebol deles, eles poderiam, por exemplo, revelar mais jogadores, ter mais jogadores relevantes no mundo do futebol. O próximo país é a Etiópia. A Etiópia entra muito aqui no mesmo exemplo do Quênia. Inclusive, eles também são famosos, né? Os etíopes estão entre os melhores do mundo, né? Na maratona, no atletismo. Mas o esporte mais popular deles é o futebol, assim como o Quênia, que eu acabei de citar. E praticamente eles não têm nenhuma relevância, né? Quase nenhuma relevância no futebol. Seleção muito fraca, jogadores muito fracos. E aqui eu trago a Etiópia. Não estou dizendo que é para Etiópia se tornar a principal seleção africana em termos de futebol. Não. Mas eu trago a Etiópia aqui justamente porque eu vejo que é um país que, por ser tão populoso, ou seja, mais do que o dobro da população do Quênia, e justamente pegando outros países da África que também têm muitas dificuldades sociais, que conseguem revelar mais jogadores, como os exemplos que eu já citei, Gabão, Mali, Guiné, eu vejo que a Etiópia também poderia revelar mais jogadores, poderiam ter mais jogadores aí no mundo do futebol como um todo. Não estou dizendo para jogar na Premier League, no Campeonato Espanhol, mas poderia ter um jogador etíope ali, sei lá, no Campeonato Turco, no Campeonato Suíço, no Campeonato do Catar, da Arábia Saudita, mas não tem nenhum, não existe. Eu nunca conheci, nunca vi um jogador etíope na minha vida, nesses anos todos aí que eu assisto futebol. Se você conhece algum, deixe nos comentários. E o próximo país é Angola. Angola tem 36 milhões de pessoas
E o futebol é o esporte mais popular do país. E o futebol de Angola até existe um intercâmbio com Portugal e com a França. Mas a maioria dos jogadores angolanos acabam atuando em divisões inferiores, segunda divisão de Portugal, terceira divisão da França, segunda divisão. São pouquíssimos jogadores angolanos jogando em ligas, né, de primeira divisão na Europa. E são pouquíssimos jogadores angolanos relevantes historicamente. Então eu vejo que é um país que poderia estar numa prateleira um pouquinho acima do que hoje se encontra. Lógico, Angola é mais relevante para o futebol, tem mais jogadores do que Etiópia, Quênia, nem se compara. Mas eu vejo que se você principalmente comparar, e é inevitável não comparar, né, com outros países africanos, como inclusive eu já citei, Guiné, Gabão, Camarões, você vê que Angola fica bem atrás em relação a esses países, tanto em questão de talento mesmo, assim como também questão de nível de sua seleção. Indonésia é a próxima seleção, e a Indonésia eu estou listando aqui no vídeo, porque é um país maluco por futebol, são fanáticos por futebol, é o esporte nacional, né, da Indonésia, e é um país extremamente populoso, está entre os países mais populosos do mundo. A Indonésia possui 275 milhões de pessoas, e além do mais, é uma ex-colônia da Holanda. Então você vê uma população gigantesca que é apaixonada por futebol, é o esporte mais popular, sendo ex-colônia de uma potência do futebol que é a Holanda. Existem alguns jogadores que têm parentesco com familiares, né, que são da Indonésia, ou até nasceram na Indonésia, que atuam na primeira divisão da Holanda, na segunda divisão da Holanda. Porém, você junta tudo isso e o que você traz? Você traz uma seleção fraquíssima. A Indonésia não consegue nem ao menos disputar uma vaga para a Copa do Mundo, não consegue nem chegar perto de se classificar para uma Copa do Mundo, ou até de conseguir competir na Copa da Ásia. Então você vê todo esse contexto de cultura de futebol que existe no país e o resultado é muito pobre, o resultado é muito ruim. Por isso que está aqui, eu vejo que é um país que tem muita margem ainda para crescer, que dá para evoluir, que pode ter jogadores mais relevantes aí na Europa ou na própria Ásia. Saindo da Ásia, vamos para a América do Sul, aqui pertinho. Vamos para a Colômbia, é o próximo país aqui do vídeo. E eu coloco aqui a Colômbia, porque também é um país com bastante gente, tem 52 milhões de pessoas, tem uma boa economia, há muito talento na Colômbia, você tem vários jogadores que a Colômbia frequentemente consegue revelar para o futebol mundial, seja jogando aqui no futebol sul-americano, seja atuando no futebol europeu. Suas torcidas são fanáticas, tem grandes clubes como o Atlético Nacional, que já foi campeão 2 vezes da Libertadores, América de Cali, que já chegou 4 vezes na final. A sua seleção hoje tá num nível bastante competitivo. E aí você pode questionar, né? Pô, Colômbia, eu acho que tá errado, não devia estar no vídeo. Acabou de ser vice-campeão da Copa América, tem vários grandes jogadores, não deveria estar aqui. E eu vou te falar, cara, deveria estar aqui sim, porque a Colômbia, na minha opinião, mais do que talvez os Estados Unidos e o México, principalmente o México, a Colômbia, se tem um país nas Américas que pode chegar num patamar acima do Uruguai, por exemplo, de ter uma seleção bastante competitiva, uma seleção bastante forte, daqui, sei lá, 20 anos, essa seleção é a seleção colombiana. A Colômbia ainda é muito irregular, tanto que, por exemplo, a Colômbia não se classificou para a Copa do Mundo de 2022. Vale lembrar isso. Até pouco tempo atrás, a Colômbia não ia jogando essa bola que jogou na Copa América. E, além disso, também há furos geracionais. Então, a Colômbia tem geração, às vezes, muito boa, como a geração que teve lá na década de 90 do Valderrama, do Rincón, Asprilla. Aí dá uma queda, né? Aí vem uma geração um pouco mais fraca. Aí depois vem uma geração mais forte novamente, do Falcão Garcia, Rames Rodrigues. Aí dá uma baixada de novo e agora parece retomando e tendo um time mais competitivo. Então é uma seleção e é um país muito regular, né, em termos de seleção. E o futebol local eu vejo ainda que tem muita margem para melhorar. Os seus times ainda têm que melhorar a sua economia como um todo, né? A parte econômica do futebol
tem muita margem para melhorar. A parte de estrutura mesmo, para melhorar a categoria de base, para poder revelar mais jogadores, poder prospectar mais jogadores também. Você vê, por exemplo, o Equador, hoje não é nenhum absurdo falar que a liga do Equador é mais forte do que a liga da Colômbia. Não é um absurdo. No Equador você tem a LDU, campeão sul-americano, você tem o Barcelona de Guayaquil, que recentemente, nas últimas edições da Libertadores, chegou até semifinal de Libertadores. Você tem o Independiente Del Valle, que também já chegou a ser campeão da Sul-Americana, batendo no clube brasileiro. Então, há muita margem para crescer, tanto em questão a nível nacional, a nível de seleção, de ter mais jogadores relevantes, quanto também a nível de clubes. E por fim, para finalizar aqui, Peru é o último país. E o Peru eu trago aqui porque também tem uma cultura de futebol muito forte, times grandes como o Universitário, tem um dos estádios mais legais do mundo, eu acho o estádio do Universitário muito irado. Alianza Lima, Sporting Cristal. Nos anos 70, Peru conquistou a Copa América, liderado pelo Teófilo Cubillas, que é o grande craque, o maior craque da história do Peru. Vi muita gente falar aí que é o Guerreiro. Não é o Guerreiro. O Guerreiro é muito importante para a seleção peruana, mas o Cubillas jogava muita bola. E é um país que tem uma população grande também, tem 35 milhões de pessoas. Só que o seu futebol, como um todo, é muito defasado. Tanto que essa geração aí da seleção peruana, os jogadores já estão se aposentando, né, chegando no final de carreira, como o Guerreiro, como o Cuevas, enfim, outros jogadores. E Peru tem muita dificuldade de renovar. E além do mais, você vê, às vezes, países menores e mais fracos, historicamente, no futebol, como uma Costa Rica, que chegou na Copa do Mundo aqui no Brasil e foi até umas quartas de final. Você vê o próprio Paraguai, que é um país bem menor, com 6 milhões de pessoas, consegue também ter... Hoje a seleção não tá tão forte, mas o Paraguai já teve seleções mais fortes, né? Tem os seus clubes, né? Os clubes do Paraguai também são mais fortes. E você vê, às vezes, óbvio, outro contexto, outro cenário. Você vê, às vezes, países africanos com muita desigualdade social, com muitos problemas sociais, que conseguem ter vários jogadores na Europa, conseguem revelar vários jogadores, e o Peru não consegue, cara. O Peru tem muita dificuldade para formar jogadores, tem muita dificuldade para ter jogadores com qualidade. Não tô dizendo que a seleção peruana tem que se transformar numa máquina, que o Peru tem que revelar um Neymar peruano. Não tô dizendo isso, mas tô dizendo que, dava para formar melhores jogadores, dava para ter mais talento ali. Com certeza, muito menino bom de bola fica pelo meio do caminho, porque seus clubes não são estruturados, possuem muitos problemas financeiros. Por isso que, para finalizar, eu trouxe a seleção peruana. E aí foram os 9 países que o futebol deveria ser muito melhor. E aí, faltou algum país? Se você não assistiu as outras partes, como eu disse, vou deixar aqui no card. No final do vídeo aqui vai aparecer também na tela aí esses outros 2 vídeos, né, as outras 2 partes. Deixe nos comentários a sua opinião, o que você achou do vídeo, se você concorda com a minha lista, se você discorda, quero saber a tua opinião. E se inscreva aí, cara. A maioria da galera que assiste os meus vídeos, que estão assistindo Futebol Revoluciona, não estão se inscrevendo, não custa nada, cara, só clicar em se inscrever. E não se esqueça, né, se você ficou até o final porque você gostou, então deixa o like aí, você não vai morrer, tá? Em deixar o like, só apertar aí, ó, só apertar no botão, é de graça. E ajuda muito aqui meu trabalho. E agradeço você que ficou até o final. Tamo junto, meu nome é Edu. A gente se vê numa próxima. Grande abraço, falou!